Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. No episódio de hoje, eu conversei com meu amigo, zootecnista, nutricionista, empresário e confinador, Neto Sartor. O papo não poderia ter sido outro, aqui dentro da série dos nutricionistas. Como o Neto Sartor passou de nutricionista confinador. Ele contou todos os detalhes dessa história toda aqui nesse episódio do canal de Ruminologia e obviamente que falamos também de nutrição, falamos do modelo de negócio que o Neto Sartor e seus sócios na Máximos Agronegócio adotam hoje. Episódio imperdível. Mas antes de você embarcar comigo e com o Neto Sartor no episódio 119 do canal de Ruminologia, eu tenho que falar com você sobre o programa Nutrição de Precisão na Pecuária de Corte, que está com a lista de espera aberta para a turma 9. Turma 9 que começa em meados de fevereiro, mais ou menos. Ainda não tem uma data certa, mas se você já está decidido ou quer aprender a ser um nutricionista de verdade, se atualizar, formular no NRC, fazer recomendações nutricionais off-label e com precisão, escaneie agora o QR Code que está na sua tela. Entra para a lista de espera da Nutrição de Precisão, que vai ser um prazer estar com você desse lado. Se você está me ouvindo no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, vai lá na descrição do episódio que vai ter um link que vai te levar para a mesma página, onde você vai colocar o seu nome, o seu melhor telefone, seu melhor e-mail. O meu time vai entrar em contato com você na hora que a gente for abrir a turma 9. E eu dou um recado, só um recado. As últimas turmas, eu nem cheguei a abrir a matrícula oficialmente, porque a lista de espera preencheu todas as vagas. Então, não espera mais. Entra com seus dados aqui nesse QR Code ou no link que está na descrição desse episódio. Sem mais delongas, como eu costumo sempre dizer por aqui, fiquem agora com o episódio 119 no canal de Ruminologia com o meu amigo zootecnista, empresário, confinador, Neto Sartor. Neto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, canal de Ruminologia. Prazer te ter aqui pela primeira vez, para a gente falar sobre sua trajetória, falar de nutrição, falar de boi. Fique super à vontade e se apresente em mais detalhes, por favor, para a nossa audiência. Seja bem-vindo. Obrigado, Danilo, meu amigo, né, aliás, de longa data, É isso aí. desde a faculdade, né, fazendo uma trajetória paralela. É verdade. Neto Sartor, eu sou zootecnista, formado pela Universidade Estadual de Londrina, onde eu também fiz mestrado em nutrição de gado de corte, já trabalhando com confinamento. Tive um início de carreira trabalhando em uma empresa de consultoria, depois trabalhei em 3 indústrias de nutrição, depois tive a minha própria empresa de consultoria e aí fiz a migração para o meu trabalho atual, né? Sou confinador, sou pecuarista. Hoje me apresento mais como pecuarista do que como qualquer outra coisa, né? Minha principal obrigação. Mas eu sou sócio de uma operação, né, da Máximos Agronegócio. Nós temos 3 confinamentos no estado de São Paulo. Além disso, tenho algumas outras operações de recria de gado próprio em outros estados, no, no centro-oeste e no norte do Brasil. E hoje divido minhas atribuições principais entre isso. Maravilha. Maravilha. Então, né, eu lembro bem, você citou aí o nosso início, né? Eu lembro bem do Neto nutricionista, né? Que estava lá em Rondônia muitas vezes, tal, rodando o Brasilzão inteiro aí. E é muito legal, viu, Neto, ver a sua trajetória nessa mudança, né? Porque a gente sabe que tem muito colega nutricionista que fala assim, meu, puta, esse ano tá difícil, né? Por viver a situação dentro, né, junto com o pecuarista, fala assim, pô, tem ano que é muito bom, tem ano que a coisa não tá tão boa, você fala assim, puta, meu cliente tá perdendo dinheiro e tal, né? Mas você mesmo estando dentro desse mundo, né? Vamos dizer assim, passou para o outro lado, né? Falou assim, não, agora eu vou, né, ter meu próprio negócio, né? Vou empreender aqui, né, no ramo que eu conheço bem, né? Eu acho que é super positivo isso, né? Você empreender numa coisa que, né, você conhece, né? Já viu as entranhas do negócio lá. E antes da gente começar a se aprofundar nisso aqui, eu queria saber o que foi a virada de chave.
Assim, de uma hora para outra, o Neto acordou um dia e falou: Meu, vou largar a mão desse negócio aqui, vou abrir meu próprio negócio, porque né, eu sei como é que faz, né? Então, sei todos os gargalos. Como é que foi isso, Netão? Cara, acho que assim, a primeira, vou começar de trás para frente, né? Falar assim, hoje, sabendo a complexidade que tem esse negócio, eu posso afirmar o quão pouco eu sabia a respeito dele todo, sabe? Então, Pô, outro dia até teve uma situação curiosa, a gente estava fazendo um orçamento junto com um funcionário nosso que trabalha na controladoria, e ele fez um desenho para abertura de uma operação nova, né? E todos os gargalos que lá teriam, etc. E tal. Ele virou para mim e falou assim: Neto, como que você começou? Não, uma planilha extensa, foram semanas lá de trabalho para fazer ela. Ele virou para mim, né, quando ela estava pronta, e falou: Neto, como que você começou o primeiro confinamento, né? Eu falei assim para ele: é porque eu não tinha essa planilha, por isso que eu comecei, né? Porque se eu a tivesse, eu não ia ter feito, provavelmente. pô, Porque são tantos detalhes e tantos desafios que realmente é por isso que, né, as pessoas às vezes comentam sobre a barreira de entrada nesse negócio, porque realmente assim ele não é fácil, ele é complexo sobre várias coisas que a gente até desconhece. Mas voltando para a tua pergunta, tiveram dois grandes gatilhos principais para mim quando eu tomei a decisão de mudar para esse lado. Né? O primeiro e o mais importante deles é que eu estava, né, antes de eu começar o primeiro confinamento, eu estava numa etapa de consultoria, estava com a minha empresa de consultoria, e à medida que o negócio, ao passar dos anos, com melhor ele ia, mais dependente de mim ficava, mais dependente do tempo ficava, né? Vender consultoria é vender conhecimento. Então, já é uma forma de empreender, obviamente, né? Você já tinha uhum, saído das indústrias de nutrição. Eu cheguei a ocupar, por último, antes da empresa de consultoria, eu cheguei a ocupar um cargo de gerência regional, técnica e comercial. E aí eu saí e fui lá para a consultoria já empreender, mas é um empreendimento onde você vende seu conhecimento e para isso você precisa ter disponibilidade, né? Então você vende seu tempo, no final das contas, é aquilo que você consegue escalar. E o Brasil, isso nós estamos falando ali, é, foi entre os anos 2010 e 2015, mais ou menos. Eu falo que hoje, né, nós estamos falando aí já de 10 a 15 anos mais tarde, mas nós, naquele momento, tínhamos uma imaturidade até do mercado para tratar com a consultoria, né? No Brasil, nós não temos uma cultura de se pagar pelo conhecimento, né? Então, os produtores estão acostumados a receber orientações do que fazer através da compra de produtos, de técnicos das próprias empresas. Então, vender a consultoria naquele momento era complicado, mas mesmo assim, superando essa barreira, a escalabilidade é muito ruim, né? Que o produtor ele fica muito próximo ao consultor que lhe atende. Então é uma coisa que, se você são poucos casos de sucesso, são poucas empresas que conseguiram fazer isso, né? As empresas se tornarem maiores do que os próprios consultores, de trazer gente, de colocar de baixo para fazer o negócio como um todo crescer. A maioria dos casos que tentaram fazer isso, em algum momento acaba tendo uma ruptura, sai dois ou três consultores, cada um para o seu lado, e cada um com com o seu grupo de clientes. Tal. Então, isso para mim era uma coisa. o pecuarista não quer o consultor novo que a empresa atribui para Isso, ele ali e tal, porque já está exato, acostumado com o outro. exato. Porque não são só coisas técnicas, né? Você tem uma questão de experiência, de vivência, de conhecimento da atividade, às vezes da região, às vezes das particularidades do produtor em si. Então, reconstruir esse caminho quando ele é quebrado de alguma forma é difícil, né? É dispendioso de tempo para fazê-lo. Então, eu naquele momento eu falei assim, cara, eu não quão maior ia se tornando a minha importância como consultor ou os negócios que eu ia fazendo, menos tempo eu tinha, mais dependente de mim ficava e aí é uma sensação que eu achava ruim na época de que puxa vida, qualquer tempo que eu não estivesse trabalhando, eu estava gastando e não estava ganhando nada. Então era uma sensação de que assim, um tirar férias para um consultor, ela tem um efeito dobrado, né? Porque além de não estar gerando, você está gastando, né? Então era uma coisa que, para mim, ali aquilo não tinha a ver com o modelo de vida que eu projetava para mim. E eu vinha
também, naquele momento, eu estava voltando para São Paulo, né, tinha morado em Rondônia durante 5 anos. Isso foi outra coisa que para mim pegou bastante também, de meus clientes eram muito espalhados, né, então eu tinha voltado a morar em São Paulo, eh, em Ribeirão Preto, onde eu resido atualmente, aliás, mas eu tinha um cliente no Triângulo Mineiro, um cliente no sul do Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, outro no Goiás, mais uma meia dúzia em Rondônia. Então, geograficamente, muito distante, né? Eu perdia muito tempo deslocando, pouco tempo trabalhando. Então, era uma equação que eu achava ruim para que tivesse, né, continuidade pensando a longo prazo. E o Boa. segundo gatilho era uma coisa que às vezes me incomodava, era de enxergar algumas oportunidades, e hoje eu entendo isso, nós vamos falar certamente mais à frente. Mas eu enxergava algumas oportunidades que para mim passavam despercebidas e parece que, né, assim, o produtor estava lá envolvido com outras coisas, com outras preocupações e passava oportunidades de ganhar dinheiro ali que para mim pareciam tão claras. Então, quando eu tomo a decisão de começar um negócio próprio, eu enxergava que tinham muitas oportunidades que pudessem ser aproveitadas eh, no negócio, no dia a dia. Mas hoje, de novo, eu entendo que realmente são tantas coisas para cuidar, é um negócio multidisciplinar, É, muito forte. Então, é difícil você agarrar todas as oportunidades. Tem hora que manter o foco e fazer o feijão com arroz é mais importante do que ficar passarinhando, querendo pegar todas as oportunidades que você certamente não vai conseguir. exato, exato. Eu falo para você e falo para diversas pessoas que você foi muito corajoso, né? Não só, né, a mentalidade empreendedora, né? Porque exatamente por a gente sabe, né, o serviço do nutricionista, né, é aquele, você tem muitas coisas que você fala para o pecuarista fala assim: "Meu, ah, beleza, legal, mas não vou fazer agora". Tipo, se tem outras coisas para eu ver, tal, ou sei lá, não acredito, ou assim, tem alguma relutância, né, em adotar Sim, alguma recomendação, né. Então eu falo que você foi corajoso porque assim, né, é aquele negócio, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né, ou seja, você já recomendou e o cara fala assim: "Não, eu não vou fazer". Eu falei: "Mas no meu negócio eu vou fazer", né. Então assim, é o tal do pagar para ver, né. Então tudo que você teve de experiência como nutricionista, tenho certeza que você, eh, aplicou no seu negócio e as sem dúvida. oportunidades que você viu os pecuaristas passarem também, deixarem passar, você também acabou aplicando, né, Neto. E aí abre um novo mundo que, né, assim, sobressai para fora, sobressai o nutricionista, né? O nutricionista ele Sim. fica no segundo plano e entra o E, neto empreendedor, empresário, pecuarista, cara, né? e acho que assim, nesse sentido, né, eu falo que assim, houveram fases dentro do negócio, né? Quando eu comecei com o confinamento, no primeiro momento, as atenções eram muito fortes, voltadas para aquilo que eu dominava na época, né? Que era manejo de Lógico, coxo, formulação de dieta, a sim, compra dos insumos. Então, assim, é onde eu gastava muita energia no começo, era com as coisas que eu tinha conhecimento, onde eu achava que podia fazer a diferença. Com o passar dos anos, você vai descobrindo que eh, não é ali que está o maior dinheiro do negócio, ou não é ali que está, às vezes, o maior dinheiro do negócio, né? Isso também flutua ao longo dos anos e, de novo, na escala de dedicação do tempo, você precisa se concentrar onde estão os maiores impactos, né? Não vai conseguir ter uma eficiência de 100% ou talvez nem de 90% em todas as coisas ao mesmo tempo. Tem fase que uma coisa vai estar no 100%, a outra vai estar no 75% ou no 80%. E às vezes está tudo bem. Entender, aceitar isso e passar a dedicar os esforços para o que de fato vai ter maior impacto, é muito mais longevo do que ser detalhista e excepcional num único ponto. exato. E até porque não dá mais para você ficar, tipo, acompanhando a turma lendo coxo, tá? É uma delícia fazer isso, né? A gente sabe, É, mas puta, vamos lá e ver boi, ver bosta, e entra no galpão de alimento e tal, todo aquele, né, aquele negócio. Não dá mais para fazer isso, né, Neto? É isso que você tá eu, falando. Tem outras coisas que são mais isso. impactantes que você tem que olhar. Eu falo que assim, embora seja muito gostoso de fato, né?
Eu falo que ainda bem que não dá mais tempo, né, porque o negócio cresceu e hoje tem outras coisas que são importantes de olhar, que são bem menos agradáveis, para não falar outra coisa, mas que são importantes. E aí, a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito, não aquilo que a gente quer fazer, né, no final das contas. Exato. E aí você começou um negócio, eu lembro que quando você começou, não era nem no local que é hoje o primeiro confinamento, era em Sabino, né? Eu lembro que eu até levei Isso, uma turma de alunos lá uma vez, tal, quando vocês estavam exato. começando lá. E e aí eu lembro que na época uma coisa disruptiva que você fez para a época eram os modelos de negócio que você adotou para atrair os parceiros, né? Que até hoje, né, esses modelos de negócio estão aí, né? Então, se você pudesse falar um pouco dos modelos de negócio que você tinha na época, né, e que vocês têm hoje nas operações da Máximos, né, especialmente por ser por vocês serem confinadores e prestadores de serviço também para parceiros, né? Ou seja, o parceiro Sim. pode chegar até vocês e chegar lá, meu, eu quero que você engorde o meu boi, né? O que que eu tenho de modelo de negócio aqui para, né? O que que você tem de modelo de negócio para me oferecer, né? Então, se puder detalhar um pouco, o que mais, né, qual modelo que o pessoal gosta mais hoje, o que faz mais sentido, né? Eu acho que é legal. Danilo, foi assim, isso também foi uma coisa, legal essa história, porque os mesmos modelos que começaram são os que estão aqui até hoje. Legal. Ao longo dos anos eles vêm sofrendo ajustezinhos comerciais, né, às vezes um recebe um prêmio, o outro deixa de receber, um é preço de boi, enfim, cada um acaba tendo lá seus ajustes, mas os modelos são, basicamente os mesmos. Eu, quando comecei, é porque a atividade de confinamento também, uma coisa que ela pancada é o fluxo de caixa, né? Assim, você precisa de muito dinheiro para engordar um boi. Claro que lá, quando eu comecei, os valores eram outros e pensando que isso aqui pode ser assistido daqui 10 anos, os valores lá naquela data também vão ser outros, né? Isso tem uma volatilidade grande, mas os valores são substanciais para engordar um animal em confinamento, né? O valor investido é alto, embora o retorno seja compatível, mas o valor investido é alto. Então, você precisa ter o dinheiro para entrar no jogo. E quando eu falo valor investido é alto, eu estou falando só da alimentação. Se eu colocar os animais na conta, aí esse valor que já é alto, ele dobra, né? Vamos falar assim, mais ou menos, isso sempre obedeceu essa relação, né? São mais ou menos três partes, né, para engordar o animal. Duas partes do boi e uma parte é alimentação. Então, a alimentação barra operacional aí para fazer um boi Uhum. gordo em confinamento. E quando eu comecei, eu tinha, né, eh, juntado todas as economias minhas lá de 10 anos de formado naquela época. Eu tinha tido já, né, um razoável êxito financeiro, tinha conseguido juntar um pouco de dinheiro, tinha comprado boi, enfim, minhas coisas paralelamente à consultoria vinham acontecendo, mas eu peguei todo o dinheiro que eu tinha para aplicar no negócio, foi um famoso all-in mesmo, né, assim, as pessoas falam assim: "Mas Neto, e se não der certo?" Eu falo: "Não tem essa possibilidade, né, tem que dar certo, o o plano B é fazer o plano A funcionar", né, então, coloquei todo o dinheiro ali, mas não tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro para engordar alguns animais, né? Então não conseguia tocar uma operação própria de boi próprio. Então a alternativa natural era prestar serviço de engorda. Naquele momento, para 100% dos animais. Então a gente trabalhava com quase nada de gado próprio. Eu tinha um outro sócio também na época, mas que figurava basicamente como investidor, né? Na porcentagem de participação que ele tinha no negócio. Uhum. Mas eh, a gente precisava arrumar animais de terceiro para engordar, né? O modelo sempre foi esse. E aí, eu pensando sobre como fazer, como colocar isso, né, de pé, e existiam grandes confinamentos com grande história aqui no estado de São Paulo, já confinamentos que já tinham lá 20, 25, 30 anos de idade. E aí, eu na época com 32 anos, falei: "Puxa vida, né, cara, como que eu recebo como que eu vou competir com essas pessoas que têm tanta história?" Eu ainda, né, vamos assim, bastante novo,
tinha, né, obviamente, as pessoas que me conheciam e eu vou dizer que conheciam muito mais do meu caráter, da minha personalidade, e que isso é fundamental para que esse negócio dê certo, né? Uma vez que um pecuarista, quando ele envia os animais para um confinamento de terceiro para engordar, ele vai receber o dinheiro dele só no abate, né? Nós estamos falando de 120 dias. Então, além da questão de competência técnica para fazer o serviço que precisa ser feito, tem a questão também de idoneidade, né? De alguém depositar Pois é. uma montanha de dinheiro lá com você e ter a confiança de que ele vai receber, de que aquilo vai dar certo, conforme foi o tratado, né? O combinado no envio dos animais. Então, eu precisava, com base em tudo isso, falar assim, puxa vida, eu preciso tentar trazer modelos que sejam competitivos com o que existe no mercado. E naquele momento, o principal formato de prestação de serviço de confinamento no Brasil eram diária ou arroba produzido, né? Eram os dois modelos. A arroba produzido é um modelo super legal, no meu entendimento, porque o confinamento toma para si o risco da produção, né? Se o confinamento tiver um mau êxito na produção, ele que vai pagar a conta. Se a eficiência da engorda for ruim, ele que vai pagar a conta. E o pecuarista fica ileso nessa situação. Mas no modelo da diária, eu, Neto, e é só uma opinião particular, né? Tem um monte de gente que trabalha assim, mas eu falo que ele tem interesses antagônicos, né? Sabemos, como nutricionistas, que o desempenho num confinamento é proporcional ao consumo. Animais que consomem mais matéria seca engordam mais quilos por dia, produzem mais carcaça por dia. Então, no modelo de boitel, de diária, você tem, de um lado, um pecuarista querendo que seus animais consumam o máximo de comida possível, porque o preço é fixo, e quanto mais comida esses animais consumirem, mais eles vão ganhar por dia. E, de outro lado, você tem o confinamento, que vai ter o seu resultado em função do custo dessa engorda por dia versus o que ele está recebendo por dia. Então, para o confinamento, no final das contas, quanto menos consumir, melhor financeiramente, desde que os animais atinjam o desempenho lá projetado para o pecuarista. Então, você tem interesses antagônicos, né? Não estou aqui dizendo de forma alguma que alguém vá fornecer menos comida, mas não é isso. Mas os interesses são antagônicos. E isso é inegável. Então, eu tentei, na época, pensar em coisas que, até pela minha capacidade de deslocamento, né, de contato com os pecuaristas, que diminuíssem os ruídos, né, para que a gente conseguisse escalar com pouca gente, porque a operação bem lá no comecinho era neto e neto, né, então eu tomava conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, não tinha possibilidade, por exemplo, de ir à fazenda num pecuarista para discutir se aquele padrão de animais integrava a roupa produzida ou não, para partar, esse pode, esse não pode, enfim, né? Eu não tinha capacidade de fazer isso. Então, eu apostei muito num modelo, que aí nós, na época, chamamos lá, né, de consumo de matéria seca, ração por quilo, enfim, isso também, às vezes, cada um acaba tratando de um nome, mas ele consiste em cobrar por quilo de matéria seca. E funciona muito, a melhor analogia que eu sempre uso é de um restaurante self-service. Você tem um valor por quilo de comida e o restaurante está aberto lá para todo mundo. Tem gente que vai lá e vai comer 800 gramas de comida, 1 quilo de comida, vai pagar por 1 quilo de comida. Tem gente que vai comer 300 gramas de comida e vai pagar pelas 300 gramas de comida. Então, a gente, lá no comecinho, né, coloca um valor fixo no custo da matéria seca, e lá no final vou apresentar quantos quilos de matéria seca esses animais consumiram para fazer a cobrança do valor da, da diária, no final das contas, do consumo daqueles animais durante o período de confinamento. O que também, né, Neto? Desculpa te interromper, o que também, né, por trás de tudo isso está a sua idoneidade, caráter do Isso. jeito, porque o pecuarista vai falar assim, mas como assim, me prova que você vai dar realmente isso que Ô você tá Danilo, falando, isso né? aconteceu, assim, era também curioso, né? E quem me conhece mais de perto sabe que eu sou transparente até demais, né? Então, eu acabo falando tudo que eu entendo que deva ser falado sempre, independente da situação. Uhum. As pessoas iam lá me visitar, né? E assim, primeira coisa, né? Também naquela época,
vou dizer que bem poucos pecuaristas sabiam o que era matéria seca, né? Porque não é uma coisa comum para um recriador, para um cara que tem gado a pasto, etc e tal. Ah, você vai me cobrar por quilo de matéria seca? O que que é isso, né? Então, primeiro era explicar o que é. Anda no confinamento, olha os bois, as instalações, olha tudo, que legal, tal. E você percebia, né, um pé atrás, que na verdade era o seguinte, falou assim, cara, mas peraí, como que você vai controlar o que você me fornece? Vou controlar num software, tem um sistema, as baias, por isso que a gente não mistura animais, cada baia vai ter animais apenas de um pecuarista, por isso tem a quantidade mínima de animais para enviar para cá, porque o consumo é controlado individualmente para cada curral de engorda. Lá no final o sistema vai contabilizar tudo isso, e aí eu vou te apresentar um relatório de quantos seus animais comeram, de qual que foi a eficiência, blá, 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 blá. E aí, percebendo às vezes o incômodo, né? E de outro lado, a sensação é a seguinte: bom, peraí, você vai controlar o quanto você fornece e a partir desse número você vai me cobrar, né? Assim, eu estou colocando a raposa para cuidar do galinheiro, né? Assim, Você põe, você tira, você cobra, tipo, e eu, né? E eu, quando percebi essa situação, sempre falava, né? Falava assim, cara, você só tem um risco nesse negócio aqui. O risco seu é de eu te roubar. Esse hoje você tem. Se eu disser que coloquei comida que eu não coloquei, se eu manipular os números, esse é o risco que você corre. Agora, se você tiver com medo, com receio de eu te roubar, não manda os animais para cá, que é muito dinheiro. Você não vai colocar 120 bois, 150 bois na mão de alguém que você acha que vai te roubar. Então, se você tiver esse receio, essa perspectiva negativa, não faça o negócio. Ou se informe melhor quem eu sou, e etc e tal, para que você fique confortável de fazê-lo. E, e aí vem, né, a sequência, que assim, não existe nada melhor do que o boca a boca, ou de novo, né, até a história de colocar a pele em jogo, né, o skin in the game, que que acontecia muito, né? Quando os caras iam lá para fazer os primeiros negócios, Neto, faz a conta aí, o que isso aí vai dar de matéria seca, consumo, rendimento, eficiência biológica, um monte de número técnico. O que que vai sobrar para mim no final das contas aí? Quanto de dinheiro esse troço vai dar? E aí, né, eu tinha já uma planilhinha na época para calcular o resultado do parceiro, né? E aí eu ia lá preenchendo com os dados que ele ia me dizendo, meus bois pesam tanto, são de tal raça, olha aqui o vídeo, vão viajar tanto, quanto vai ter de quebra de viagem, o que ela vai comer, o que ela vai render, o que ela vai ter de eficiência. Ela preenchia tudo e dava lá um resultado final na planilha. Olha, você vai ganhar R$ 400 por boi, isso aqui vai dar 2,7% ao mês. Ela falou assim, Neto, legal, tira uma foto aí e me manda no WhatsApp, por favor. Vou te mandar os bois. E aí eu fazia, né? E aí lá no final, é óbvio, né, o porquê da foto é o registro daquilo que a gente tinha projetado, e aí lá no final nós vamos comparar o que aconteceu em relação àquilo que a gente previu. Sim. Então, essa fase, e aí sim, sem dúvida, acho que as experiências todas do tempo de consultoria, um bom conhecimento técnico, a aplicação das técnicas para fazer aquilo acontecer, né, foram fundamentais para trazer tanto essa segurança na venda, né, no discurso, porque é uma venda muito técnica, né, desse tipo de serviço. E aí, chegar lá na frente, comparar os resultados. Neto, você nunca teve problema? Lógico que sim, né? Nem todos os negócios dão certo, nem todos os bois se comportam da mesma forma, mas a hora que seu índice de acerto começa a ser muito maior do que o índice de erros, você consegue, sem dúvida, ir trazendo mais gente e mais confiança. E aí, uma questão interessante do modelo da matéria seca, quando comparado à questão da diária, por exemplo, é que, em vez dos interesses antagônicos, aqui a gente tem interesses sinérgicos. Para nós, confinamento, quanto mais consumir matéria seca, melhor. Mais nós estamos vendendo o produto que nós estamos vendendo. Para o pecuarista, quanto mais consumir matéria seca, maior vai ser o desempenho dos animais. E para uma dieta bem formulada, você não tem uma perda de eficiência por aumento de consumo. Aumento de consumo traz aumento de desempenho. Então, a hora que você começa a olhar os interesses do mesmo lado, de repente o pecuarista ia lá e falava, puxa vida, mas meus bois estão comendo 12,5 kg, 13 kg de matéria seca. E eu dizia, que bom, vamos
nós vamos colher um bom Quero também, resultado. né? E aí, lá no final, a hora que veio um bom ganho de peso, um bom ganho de carcaça, uma boa eficiência, tudo em linha com aquilo que tinha sido projetado, puxa vida, aí a alegria vem, o negócio acaba se tornando sustentável. Então, os 3 modelos que nós montamos lá na época e que estão vivos até hoje, o primeiro e o mais importante deles é o modelo da matéria seca, onde a gente, né, cobra por quilo de matéria seca fornecido. É legal desse modelo que ele recebe qualquer tipo de animal, né? Eu já recebi vaca de leite de descarte nesse modelo para engordar, né? Como é que é a conta de produção dela? Horrorosa. Mas é um animal que magro não valia nada. E aí você vai pagar um ágio na engorda dele para conseguir transformar até aquelas arrobas magras em alguma coisa vendável. Já trabalhei com recria de animais, já trabalhei, enfim, com tudo quanto é tipo de animal nesse modelo, porque não me importa a raça, de onde vem, não tem nenhuma restrição para esse modelo. Então, ele é o modelo mais democrático que tem de prestação de serviço num confinamento. Legal, eu acho essa quebra de objeção, né? O sujeito dizer que, pô, e aí, será que é isso mesmo que você está dando pro meu boi comer, né? O que eu acho legal do negócio de vocês é que você fala assim, não, vai lá então, você pode, as portas estão abertas. Se quiser ir lá e visitar o seu lote lá, para você ver, acompanhar no dia a dia, quiser ir todo dia lá para você ver o que está acontecendo. Né? Exatamente, Então, exatamente. número aberto, né? Pô, vocês sempre abrem as portas aí para mim, para eu levar as pessoas aí. Eu sempre falo assim, dá para a gente acessar a dieta? Dá, tá aqui a dieta, pode mostrar para a turma a dieta, tal, o que está acontecendo, desempenho atual, assim, né? É super transparente, né, Neto? Então, assim, não tem, assim, é fácil quebrar a objeção desse jeito, porque não tem nada escondido. Quer ver, eu tá aqui, quer ir lá ver o seu boi, não tem problema nenhum. Exato. Pode ir lá. Não, isso é um erro, na minha opinião, né? Se algumas pessoas imaginam que o segredo da engorda do confinamento está na formulação da dieta, o segredo da engorda está, entendeu? Você não tem que defender alguns números, cara. Assim, não tem Pois é. nada de tão diferente. Assim, isso é um conhecimento amplamente difundido. Então, aliás, a gente enxerga até o contrário, né? Assim, quanto maior a régua for, quanto mais as pessoas entenderem do negócio, melhor é para aqueles que fazem a coisa do jeito certo. Sim, óbvio. Entendeu? Então, acho que igual hoje, né? Eu vejo hoje tem muitos confinamentos que trabalham com modalidade de matéria seca. Eu acho ótimo, né? Você ensina o mercado a trabalhar de uma maneira diferente, ou pelo menos pensar de uma maneira diferente, uma parte do mercado a pensar de uma maneira diferente, que eu particularmente acho melhor. Eu sou cliente de Boitel em outros estados, né? Às vezes a conta de trazer alguns animais, às vezes de determinados estados para cá, ela às vezes não tá legal para mim em função da distância, de custo de frete ou de ICMS, ou em outros momentos, porque nós estamos com o confinamento aqui lotado, né? Tá cheio, não tem vaga, e às vezes eu sou cliente de outros modelos. E eu, por exemplo, a modalidade de diária, por exemplo, é uma que me afasta. Eu como cliente, não gosto dela, porque Sim. eu acho ela de interesses antagônicos, então eu não gosto. Aí eu caminho ou para matéria seca ou para produzida. Então, E aí a diária é aquele restaurante, né? Usando a analogia que você fez do restaurante, é aquele restaurante que você paga e come o que você quiser, isso, né? por Então, pessoa, paga né? por pessoa, É uma churrascaria. É. Aí você vai com a sua esposa e com as suas 2 filhas e você sai pé da vida, porque você fala assim, cara, eu paguei por 4 peões para comer e comeram 3 princesas. Né? Exato. Então, exatamente isso. E aí, só para concluir, além do modelo da matéria seca, que é nosso carro-chefe, é a nossa modalidade principal, sei lá, vou dizer para você que da prestação de serviço, entre 75% e 80% dos nossos clientes hoje aderem a esse modelo. Nós temos também a modalidade de arroba produzida, então onde nós tomamos o risco do desempenho para nós, confinamento, e aí é claro que para essa modalidade existe um crivo de características dos animais que podem ingressar no modelo de arroba produzida, então ele não está disponível para animais de cruzamento leiteiro, não está disponível para fêmeas, enfim, não está disponível para algumas categorias. Que isso é outra coisa também que já aconteceu, né? De vez em quando surge um espertinho lá que manda um vídeo de 30 animais do lote
que são Nelore ou cruzamento industrial, que são aptos ao modelo de arroba produzida, e quando eles chegam no confinamento, os outros 100 são cruzados, leiteiros, né? E aí a gente faz uma avaliação disso na entrada e diz, ó, esses animais não são aptos para o modelo da arroba produzida. Ah, meu gerente, meu peão, meu não sei o quê, fala, não tem problema, erros acontecem, mas a gente não pode aceitar os animais na arroba produzida, então eles vão ser convertidos para o modelo da matéria seca naturalmente. Tudo bem? Ah, não, tá tudo bem, vida que segue. Então, para Aí nós, que ele também cola, né? para nós, ele também é uma solução desses problemas. Mas o modelo da arroba produzida está disponível, né? A gente faz também um volume de animais nesse formato. E temos também o modelo da parceria, que é aquele mais antigo, né? Onde um pecuarista envia as arrobas para o confinamento e ele fica com aquela quantidade de arrobas a receber ao preço de venda. E isso, em alguns momentos, né? Até quando eu comecei o confinamento, eu falei assim, pô, isso aí não faz sentido mais, as outras contas são melhores, né? Mas também, com alguns anos de história, eu vou dizer que a gente já viu ele se encaixar em alguns momentos e ser uma boa alternativa. Então, nós tivemos fases, né, ou em alguns momentos de alguns anos, que isso se justificou. E nós abrimos um trabalho também nessa linha para fêmeas, para novilhas Nelore. Então, nós conseguimos desenvolver um mercado junto aos frigoríficos para a produção de novilhas Nelore pesadas, né, novilhas aí de 16, 17 arrobas de carcaça. E aí a gente, para fomentar isso, conseguiu receber novilhas para precificar a preço de macho. Isso não é uma modalidade que está disponível todo o tempo com essa precificação. A Sim, modalidade está disponível, mas não com essa precificação. sim. Mas em alguns momentos, quando a gente consegue encaixar um contrato junto à indústria frigorífica para esse tipo de animal, aí a gente consegue, a gente repassa isso, né, pro pecuarista para fomentar. Então ele se encaixou em alguns momentos. Então basicamente são esses 3 modelos que nós trabalhamos hoje, Legal. e que fazem atualmente 50% do volume abatido nosso vem dessas 3 modalidades. Os outros 50%, por uma decisão estratégica nossa, nós passamos a confinar animais próprios. E mais uma vez, né, a pele em jogo, Pele em jogo. acreditando naquilo que a gente faz, a Perfeito. gente também engorda bastante gado próprio, dividindo assim, né? Para nós hoje, essa dinâmica de ter metade de gado próprio, metade de prestação de serviço, dá, resolve outros problemas operacionais para nós. E também é uma forma também de mostrar para o pecuarista, para o parceiro, que assim, né? Tipo, o seu gado come a mesma dieta que o dele. Não tem essa, né? O dos proprietários aqui é diferente. Come em outro restaurante, igual no frigorífico. O diretor come no restaurante, o funcionário come em outro. Não, e aqui é tudo em mesa intercalada, entendeu? Senta cada um numa mesa, tá um do lado do outro, então assim, Exato. não tem esse risco. Boa, boa. E aí, Neto, assim, falando do assunto mais de nutrição agora, vindo aí da parte mais do negócio para a nutrição, né? A gente sabe que, dependendo de como a gente formula a dieta, né? Você fica, principalmente quando usa milho úmido, né? Você faz uma dieta mais fermentável, você, naturalmente, a gente já sabe, diminui o consumo de matéria seca, né? Então, Sim. então assim, é óbvio que vou fazer milho úmido, a dieta vai ficar mais cara, eu posso aumentar o preço do quilo da matéria seca? Óbvio que você pode, né? Mas como que fica na visão né, fazendo esse paralelo entre a visão do nutricionista e a visão do confinador, que fala assim, tá, eu vou fazer uma dieta mais energética, mais fermentável no rumen, e aí o bicho come menos, mas daí eu vou aumentar o preço para o pecuarista, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Só que a gente sabe, né? Tem outro confinamento que também está cobrando a matéria seca, que está cobrando um preço mais barato. Você fala assim, mas minha dieta, né, ela é mais energética, tal. Como que, assim, é uma linha muito tênue. Como é que vocês balanceiam isso no dia a dia? Cara, muito, muito legal essa pergunta. Porque, vamos falar assim, né? Desculpa interromper, vamos falar assim, você faz uma baita dieta, aquela dieta de arrebentar de energia, tá tudo controlado, manejo bom. O cliente fica contente, porque o gado vai ganhar peso. Só que você vende menos matéria seca, ele come menos matéria seca. Então, tipo, como que fica assim? Também você não pode fazer uma dieta ruim, que o bicho come pra caramba, mas também não ganha peso, né? Então, como que fica esse balanço? Assim, a primeira, uma outra historinha também, que
vamos falar assim, exemplifica bem isso. Em praticamente aí 10 anos de história com confinamento aqui em São Paulo, até hoje, pelo menos, né, eu tive uma única vez, um único pecuarista, um único cliente me fez a pergunta: "O que tem nessa matéria seca?", né. Você está me vendendo quilo de matéria seca, mas o que que tem nessa matéria seca? Pô, Então, e era um cara que produzia carne especial, que queria inclusive mandar os animais dele para produzir carne especial. Então, é um negócio assim, a maioria das pessoas, né, voltando até no que eu disse anteriormente, não conhecia nem o que era matéria seca, né? E aí, para discutir, inclusive, os ingredientes da dieta e tal, menos ainda. Existe uma sensação de confiança, né? Aquela. Não sei se é o termo correto, mas como se fosse uma sensação de autoridade, sabe? Assim, ó, cara, uhum, eu tô mandando meus animais para alguém que sabe fazer isso mais do que eu. claro, Então, não vou encher o saco e vou confiar que ele vai engordar os animais da melhor forma com possível. certeza. Com a situação também de projetar os resultados, que isso é muito comum até hoje, tá? A gente projeta os resultados para o Uhum, cliente e ele pede até hoje um registro daquilo, né, para poder acompanhar ó, até o desempenho, porque daqui 4 meses você não lembra exatamente é, o que aconteceu. E para nós isso também é importante, porque só colocando um parênteses aqui, né? Tem muita gente que ainda olha o confinamento e fala assim, cara, eu ganhei dinheiro ou eu perdi dinheiro no confinamento desse ano. Puxa vida, mas o maior responsável por lucro e prejuízo no confinamento é a relação de preço de compra e preço de venda do boi. Então, assim, ganhar dinheiro ou perder dinheiro no confinamento, se você for olhar só a última linha, você sempre vai dizer que o mercado foi a coisa mais importante que aconteceu, né? Então, se o seu boi está subindo, você vai ganhar dinheiro. Se o boi está caindo, você vai perder dinheiro. E essa é uma análise muito rasa, né? Ela é muito míope. Então, a gente, ao olhar, projetar isso, você fala assim, bom, peraí, o custo do animal magro é esse, o custo da engorda é essa, o custo do confinamento é esse, e aí, a depender do preço de venda, né, uma das ferramentas que a gente oferece é a venda a termo, né, então no dia que os animais chegam no confinamento já é possível fazer a venda uhum, através do mercado futuro boa, com entrega física, né, e a isso te dá o nome de termo, mas você já consegue fixar, né, o resultado daquilo que você planejou. Pelo menos o mercado vai estar, o problema mercado vai estar resolvido, aí você fica com a produção. Então, para nós também é importante por conta disso. Mas, voltando lá pro teu ponto, realmente é uma linha tênue e aí eu digo que esse até, hoje tem até algumas pessoas que nos questionam, né? Porque Neto, Diego e Bruno, né, que somos os 3 sócios, temos, né, uma formação de nutricionista. Nós trabalhamos alguns anos, né, sim. dando consultoria nisso, e às vezes as pessoas ainda perguntam: pô, mas vocês ainda formulam as dietas, né? Assim, vocês não têm outras coisas para cuidar? Sim, temos, mas Sim. a decisão de formulação ela é muito mais estratégica do que técnica, tá? E aí sim, vindo para a tua pergunta. Se você fizer a dieta que mais vai engordar, encher ela de tecnologia e vou buscar a eficiência melhor que existe, etc e tal, talvez ela fique cara e ela fique fora do mercado, porque realmente as pessoas vão, à medida que você também tem mais negócio de matéria seca, agora as pessoas passam a comparar. Viu? O É, confinamento do fulano vende matéria seca a tal preço, do ciclano vende a tal preço, você está vendendo a tal preço. Então, é. isso, pelo modelo de negócio, isso traz um complicador comercial. A outra questão é que, beleza, eu vou encher de tecnologia, vou fazer uma dieta muito cara que vai comer pouco. O, Se o resultado nosso vem da venda, o comer pouco não é um negócio que melhora os nossos números, pode ser que piorem os nossos números, mas mais do que isso, a parte para mim daí que é mais sensível, é que você toma para si um risco maior ainda. Aí você fala assim, bom, então agora que eu estou vendendo uma matéria seca que 15, 20% mais cara do que eu poderia vender, Exato. eu ainda preciso ter uma eficiência biológica aqui 15% melhor para pagar a conta, né? Então você vai se expondo a um risco maior ainda, né? Então, para o nosso modelo de negócio, eu sempre digo que o importante é a previsibilidade.
Então, nós precisamos Sem dúvida. ter um custo previsível, com um desempenho previsível, que a gente consiga fazer ele ser repetido constantemente, com frequência, né? Então, ele tem que ficar lá tendo repetibilidade, que assim a gente consegue fazer conta do resultado para os nossos parceiros. Porque quando você vai para um nível de desafio muito grande, você vai. Né, a mesma velocidade que emociona é a que mata. Então, você pode virar a volta mais rápida da corrida e fazer um ponto a mais, ou você pode bater no muro e morrer. Não é nesse nível de risco que nós precisamos tocar. Então, a gente, quando vai precificar as dietas, etc. Tal, a gente olha muito para a conta do parceiro para entender o que dá para fazer, aonde que dá para fazer, né? A própria estratégia da compra dos insumos, onde a gente vai se alongar, onde a gente não vai, em função daquilo que a gente enxerga do mercado. Se a gente entende que a gente consegue fazer um custo interessante para o que a gente imagina que vai ter adiante, e então tem mais a ver com isso, né? Não é a busca pela melhor dieta, é pela dieta mais consistente. Legal, legal. Até porque, né, dentro desse risco, né, Neto, se você fizer uma dieta mais energética, você tem o risco também dos bichos começar a ficar doentes, né? Acidose e Isso, tal. E aí é mais um fator que você vai ter que controlar. A turma de ronda sanitária, na hora que você sobe a energia da dieta, praticamente muda a metodologia dos caras, porque é todo um ajuste que tem que ter na operação, né, para receber, né, essa dieta mais energética agora, encarar os bichos que vão mancar, vai ter um timpanismo ou outro ali, e aí você está lidando com o gado dos outros, e obviamente que você não quer ficar pagando boi pro parceiro que morreu dentro da sua operação exatamente, por causa de exatamente. questão nutricional, né? Então, você também tem que ter uma margem de segurança. Quando o boi é seu, você fala assim, pá, beleza, mas, né, como você disse aí, metade dos bois né, que estão lá na engorda são de parceiros, né? Então, você tem que garantir para o cara que é muito mais fácil você garantir um desempenho, vamos dizer assim, numa dieta mais moderada de energia do que numa de alta, né? Na de alta não tem opção, é aquele negócio que você falou, ou você ganha corrida ou você não ganha, não tem segundo, terceiro lugar, ou você ganha ou você É. perde, né? Agora, E assim, moderada não, né? uma coisa que é muito importante de entender, né, misturando aqui de novo os assuntos, é entender qual é o seu negócio. Porque no negócio de matéria seca, eu preciso da previsibilidade de eficiência biológica, porque a conta do meu cliente vai derivar daí, né? Dizer, ó, quanto eu gastei para produzir uma arroba? Já estou comprando quilos de matéria seca, quantos quilos de matéria seca eu vou conseguir produzir uma arroba? Então, para nós, a eficiência biológica é um número muito importante, ele é um dos grandes drivers na prestação de serviço, né? Mas não que ele tem que ser o melhor segundo o benchmarking dos confinamentos, ele tem que ser previsível, né? Aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente tem que entregar. Então, para o nosso modelo, isso é importante. Neto, e se o seu confinamento fosse só de arroba produzida? Era outra mentalidade de nutrição e formulação. Aí sim eu posso dizer que, não, aqui vale a pena investir um pouco mais na dieta, tomar um pouco mais de risco aqui, ppp, porque eu vou ter um melhor resultado aqui do jeito A, B ou C. E se fosse gado próprio, né? Outra decisão. E aí eu podia ter de novo uma decisão diferente, talvez mais parecida com a da arroba produzida do que da matéria seca. Então, a construção de nutrição para cada modelo de negócio, ela é fundamental, né? É daí que vão sair os bons resultados do confinamento ou não. Um Exato. erro é olhar para todos eles da mesma forma. Isso que não pode acontecer. E o mercado gosta de previsibilidade, mesmo o mercado financeiro, Qualquer um. quer ver bolsa oscilar é quando É, assim, ninguém consegue enxergar um rumo no é, negócio. Por mais que não. fale assim, não, taxou, aumentou juro, imposto, não sei o quê. Mas se mesmo com tudo isso, o mercado conseguir traçar um raciocínio para prever algo no final, beleza, a coisa melhora. Né? Tem que ser previsível, porque É isso aí. se Tudo não tiver ruim, se tiver tudo tiver ruim, você vai se preparar para navegar no tudo ruim, né? perfeito, Tudo tiver bom também. Agora, a incerteza, ela perfeito. é prejudicial para qualquer negócio. Perfeito. E aí, né, assim, entrando mais dentro do negócio também, ligando com nutrição, né, estoque. Como que, com 3 operações, né, eu acho que esse ano eu já escutei algum de vocês aí, ou a Marina falando que, né, vai chegar próximo de 100 mil bois aí abatidos, tal. É comida pra caramba pra esse tanto de boca pra comer.
E É. pensando que o modelo do quilo de matéria seca, né, é o mais aí, né, trabalhado por vocês, como que fica essa, assim, essa manutenção de estoque? A gente vê que nos outros anos, não sei se foi o caso de vocês, mas em outros anos, pessoal que fecha contrato e não entrega e fica todo esse negócio, assim, como que vocês assim organizam essa, né, esse estoque, essa compra, né? Como que vocês fazem? Até porque o cara chega uma hora para você e fala assim, aqui, né, o quilo da matéria seca é tanto. Se você ficar mudando o preço toda hora também, é ruim, né, pro cliente, né? Como é que vocês, Qualquer mexida é uma briga. como é que vocês controlam isso? O Cara, essa também é bacana que você vai ver que alguns pontos vão se conectando. Por que que algumas coisas são como são das minhas respostas anteriores tem a ver com isso. Essa eu acho que foi a maior dificuldade que eu tive no começo, né, porque como bom consultor que era, eu sentava, formulava a dieta, via os ingredientes disponíveis, formulava a dieta, decidia lá: "Não, nós vamos trabalhar com essa dieta aqui e tal, pá-pá-pá". Beleza, vamos sair para comprar os insumos agora. Tá bom. Quanto insumo nós vamos comprar? Ah, tem aqui a formulação, X quilos por boi por dia, tal período de engorda. Beleza, vezes quantos bois? Né? E essa era a pergunta da morte. Porque é o seguinte, cara, você começa um ano, quantos bois você vai confinar no ano? Ah, se o mercado, né, a primeira unidade que nós alugamos, ela tinha capacidade para 21 mil animais de capacidade estática. Era uma unidade lá que tinha potencial para fazer aproximadamente 60 mil bois por ano. Beleza, quanto de comida nós vamos comprar? Ah, tem potencial para 60 mil, vamos fazer os 60 mil. Se o mercado comprar comida para 60 mil animais. Se o mercado do boi der uma invertidinha e a conta ficar ruim durante um mês e não entrar os animais, se não tem animais, você não tem comida saindo do barracão para ir para o coxo. E aí você não tem espaço para receber a comida que você comprou. E aí o fornecedor vai brigar com você pra caramba, vai te executar em contrato, vai te, enfim, vai te apurrinhar com toda razão, diga-se de passagem, você não está cumprindo aquilo que você se comprometeu a fazer. E aí isso é um problemão. Bom, beleza, então, além de ter que arrumar os 60 mil bois, né, na prestação de serviço, tá, um desafio com uma operação começando e tal, difícil demais. Não, vou comprar então para 10 mil bois só, com a metade do confinamento. E aí, de repente, você vai lá e entra bem, e o mercado tá bom, tá favorável, e entra um monte de boi no confinamento, você já tá com a comida vendida, e aí a comida, você precisa sair para comprar, e ou não tem disponibilidade, ou ela tá num outro preço já. E uma coisa que Loucura. também líquido e certo é o seguinte: se tá bom para todo mundo. Se tá ruim para todo mundo. Ou seja, quando o negócio tá ruim, a conta tá ruim, o boi não entra no confinamento, o vendedor do insumo, da torta de algodão, da polpa cítrica, do milho, etc e tal, tá com dificuldade para entregar, porque ninguém tá confinando o boi, ou você tem o menor volume de um monte de gente, ele tá desesperado para te entregar. E você tá na mesma situação, com o barracão cheio, não tem onde pôr. Se tá muito bom, tá todo mundo comprando muito insumo. E aí você não consegue ou disponibilidade ou preço para fazer aqui. Então, isso, sinceramente, foi uma das coisas mais difíceis Tudo é muito difícil, cara. de pilotar no começo. Mas é muito difícil. Então, assim, eu no começo procurei jogar de uma maneira muito conservadora, né? Então, eu levava isso na pontinha do dedo mesmo. Eu tenho comida para quantos bois? A hora que eu vendia com aquela quantidade de boi para entrar no confinamento, teve momentos de eu precisar sair da venda da prestação de serviço, falar, cara, não estou pegando boi, correr atrás de comprar de novo, né, de aumentar meu estoque, de aumentar as compras e tal, para depois sair de novo lá e continuar vendendo serviço e tal. Só que isso não é tão simples de tocar na prática, né? Porque os insumos são descasados, a velocidade de resposta é diferente, é... mas na época, pela própria imaturidade do negócio, eu acabei tocando assim. Deu certo, não tive grandes problemas com isso, mas grandes problemas com isso vieram nas grandes altas. E aí que eu falo para o confinamento, é a fase, sem sombra de dúvida, mais difícil, mais deletéria. É quando o boi sai de R$ 150 e vai para 360, é quando o milho sai de R$ 30 e vai a 110. O que acontece?
é muito comum, infelizmente, pessoas, indústrias, enfim, não cumprirem o contrato. Assim, então, na explosão dos insumos, nós tivemos muitos fornecedores que simplesmente não entregaram. E cada hora é um problema, né? Uma hora é o fogo, outra hora é a seca, outra hora é a baixa produtividade, outra hora é o caminhão. Mas no final das contas, quase sempre vinha o argumento, né? Assim, cara, mas o boi subiu, você vai ser compensado. Você pode pagar um pouco mais caro, você me ajuda aqui e você vai ser compensado. E ainda que isso fosse uma verdade, continuaria sendo um absurdo, né? Mas não era uma verdade, porque se eu estou num boi de prestação de serviço, quem vai ficar com esse benefício é o dono do boi, não sou eu. Exato. E eu jamais, né? Essa é outra característica que eu posso dizer que nós da Máximos nos orgulhamos muito, é que nós nunca mexemos em nenhum negócio feito. Então, seguindo palavras do meu avô, negócio feito é para ser cumprido e não para ser discutido. Nós sempre, né, doa o tanto que doer, nós cumprimos aquilo que foi tratado. Então, acertou um preço da matéria seca na entrada do confinamento, cara, os problemas dali para frente com isso fazem parte do risco do meu negócio, do nosso negócio. Não tem, o cara não me entregou o milho e agora eu vou precisar reajustar o preço da matéria seca. Não, isso não existe. Nunca existiu e não pode existir. Então, nós tivemos vários acontecimentos. Nós tivemos, quando nas 3 episódios de Vaca Louca que nós passamos aqui no Brasil, nós tivemos suspensão da China, tem suspensão de premiação, mas a gente tem um compromisso de premiação com o parceiro. Então, todas essas coisas ajudaram a construir a idoneidade do nosso negócio. Mas, voltando a falar da comida e aí conectando com outro ponto, que é uma coisa que hoje sim nos ajuda muito na gestão desse tema, é trabalhar com confinamento cheio. E aí, para trabalhar com confinamento cheio, se faz importante a gente ter 50% de gado próprio. Porque quando o mercado está muito bom, etc e tal, e a entrada de boi de terceiros está mais forte, a demanda está maior, às vezes a gente tira um pouquinho o pé e abre espaço para o boi de terceiro. Boa. E aí essa relação sai de 50-50 para 60 ou para 70-30 com mais animais de terceiros. Em outros momentos, quando a conta fica ruim, aí nós fazemos o contrário, né? E nós aumentamos um pouco a quantidade de boi próprio para poder trabalhar com isso cheio. Então, na questão gestão do estoque, pelo menos, essa a gente consegue hoje planejar o que a gente vai fazer. Então, esse ano a gente tinha planejado fazer entre 90 e 95 mil animais, e nós vamos, né, com os animais que já estão escalados agora para o final do ano, nós devemos bater 97 mil animais nas 3 operações aqui em São Paulo. Então, com essa previsibilidade da quantidade de animais, fazer a gestão de estoque fica possível, que a outra é impossível. Não vou nem falar que ela é mais fácil, ela fica possível contra o impossível. Então, essa, sem dúvida, para nós foi uma solução. Agora, a questão do quanto comprar de cada ingrediente, cara, aí esse é igual a previsão do tempo, entendeu? Você faz, você acredita, você olha, você confia, mas é uma tomada de risco enorme, enorme. Para dias atuais, né? Confinar 100 mil bois demanda aproximadamente 150 milhões de reais em comida. E por mais que não haja um desembolso desse dinheiro no tempo zero, né, na hora que você faz o contrato, mas você se compromete com ele. Você faz uma conta de 150 milhões de reais nos dias atuais para pagar, para receber e pagar ela ao longo do tempo. Então você precisa ter boi comendo, você precisa de estar com a engrenagem rodando, né, para que isso tudo aconteça. E a decisão de que insumo você vai apostar, né? Você tem insumos que são concorrentes, de que fornecedor você vai fazer negócio, porque se ele não te entregar, isso vai causar um problema grande e tal. Então, a gente estuda bastante, né? Eu, o Diego e o Bruno, a gente gasta aí boas horas de discussão mensalmente para olhar para isso, como que a gente está de estoque, até quando a gente vai com o estoque que a gente tem, se a gente vai comprar alguma coisa para cobrir uma posição e vai alongar. E aí, para isso, a gente está olhando como é que está o clima nos Estados Unidos, como é que está a demanda de milho na China, como é que estão as exportações de soja do Brasil.
a gente fica, né, estudando todas essas interações para tentar, de alguma forma, prever aquilo que, né, qual é a nossa aposta do que é melhor, esticar o nosso estoque ou não, ou esse ano deve vir uma safrinha grande, e aí nós vamos esperar, então nós vamos consumir o nosso estoque e vamos tomar um risco de ficar descoberto para repor ele na safrinha. Então, é por aí. É difícil, assim, é uma coisa que a gente fala, né? Milho sempre tem, dependendo do preço, sobe o preço, tal, milho sempre tem para comprar, né? Mas os coprodutos muitas vezes não, né? Então tem época de determinado coproduto que se acabar e se não tiver estocado, você não compra mais ele, né? Assim, acabou, né? Você espera. Sim, Danilo, mas assim, e agora tem uma outra coisa nessa mesma linha aí que ela também é interessante, que embora o produto tenha disponibilidade, se você errar o momento de Sim, comprá-lo, né, e colocar ele para dentro, você está fadado, a margem negativa. Como é que você sai? Vamos falar assim, vamos pensar que o milho foi lá R$ 110 e a gente achou que ia para 150, se entupiu de milho. Aí você bota isso para dentro do estoque. Aí você está com o estoque caro. Aí tua matéria seca está cara num preço impeditivo. Se ela está cara, você não consegue sair dela vendendo para o mercado. Vira um problema suicida. Então, assim, você não consegue sair. Então, além de acertar o momento em função da disponibilidade do produto, do preço, etc e tal, a gente, né, a nossa maior preocupação, na verdade, em relação, como o nosso principal negócio é vender matéria seca, nossa maior preocupação é estar com o estoque fora de preço de mercado, porque se isso acontecer, a gente vai jogar, às vezes, um semestre fora, né? Talvez um ano, então é difícil nesse sentido. que foi o que aconteceu, acho que em 2023, muita gente estocado que comprou no começo do ano, e aí tava com estoque caro, e aí chegou em agosto, a arroba caiu a R$ 200, É aí todo mundo isso. falando assim, não, mas o milho também caiu. Aí muita gente fala assim, mas eu já comprei meu estoque, É, eu já tô estocado, eu tô com estoque caro e agora a arroba caiu, né? Então não é na mesma isso aí. hora, né, que você compra tudo Não. que vende o boi, né? Então, Aliás, isso é sempre descasado, é entendeu? Porque sempre descartado. quando é casadinho, cara, é o que eu falo, que quando fica fácil para todo mundo. Você fala assim, peraí, o milho hoje eu consigo comprar sei lá, R$ 70, eu consigo vender o boi a 300 e tantos reais, e eu consigo comprar o boi magro a tal preço. Faz a conta lá bonitinho, deu margem, faz tudo travadinho. O mundo real não é assim, Não é entendeu? Assim, assim, é. quando está assim, pô, é uma janelinha curta, porque daí todo mundo se aproveita dessas oportunidades. Então, se o milho estiver barato, o milho sobe, se o boi estiver caro, o boi cai. Isso se ajusta muito rápido, né? O mercado é assim. Pois é, pois é. E aí, Neto, assim, indo já para a parte final aqui do nosso bate-papo, qual outro grande desafio, né, tu vê hoje no negócio, né? Falou do estoque, né, tudo isso que você já disse que é um grande desafio, né? E qual outro grande gargalo que você vê hoje, assim, né, como confinador, né, no seu negócio, que pode ser gargalo também para outras operações de confinamento? É fácil e é difícil responder essa pergunta, porque é, é fácil porque o que eu vou. É fácil e é difícil porque o que eu vou dizer é um pouco abstrato, não é tão palpável. Mas a grande dificuldade desse negócio, na minha opinião, é fazer com que todas essas coisas funcionem ao mesmo tempo. Porque nós estamos falando aqui, nós falamos bastante de estoque, mas tem, sem sombra de dúvida, a parte de maquinário, de infraestrutura, para armazenar todo esse material que você precisa comprar, de um maquinário confiável para distribuir ele todos os dias, de uma capacidade de receber esse volume gigantesco de caminhões e comida, etc. e tal, nas fazendas, Logística de do carro. gente para tocar todas essas operações, conseguir controlar todas as coisas de uma forma que fique, né, passível de uma gestão, conseguir originar esse tanto de boi, ou de clientes, ou comprar, ter dinheiro para pagar todo esse circo, ter um frigorífico compatível para abater todos esses animais. Enfim, eu falo que isso aqui é mais parecido com uma grande operação de logística, porque você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e elas precisam acontecer no tempo correto. Então, não falei aqui das partes tributárias, administrativas, contábeis, fiscais, Nossa, que
é uma outra É outro é uma outra espiral de problemas e oportunidades. Então, você tem fazer com que todas essas coisas funcionem bem ao mesmo tempo é muito difícil, mas é muito difícil mesmo. E voltando lá para o comecinho da conversa, a hora que o Neto consultoria na fazenda de um cara para falar para ele que ele tinha que usar um aditivo específico na dieta de adaptação ou de terminação, que aquilo ia melhorar o confinamento, o resultado, etc e tal. Hoje eu vejo que esse cara devia olhar para mim e falar assim, cara, eu tô com tanto problema elementar que eu não tô conseguindo resolver, imagina ir lá e mexer na cereja do bolo. Pô, Neto, mas isso não vale a pena? Não é bom? É bom. Mas como o bom é inimigo do ótimo, ou o ótimo é inimigo do bom, é, você precisa entender o momento que você está para conseguir fazer determinadas coisas. É difícil fazer tudo funcionar na plenitude ao mesmo tempo. E hoje em dia, né, a gente está na época, vamos falar assim, na temporada, né, dos coachings ou dos analistas, ou você tem um monte que eu chamo de palestrantes de palco, né, assim, pessoas que dão aula de um monte de coisa em cima do palco, mas que na prática nunca nunca participaram da operação, né, nunca fizeram a operação. É, Neto, são importantes os estudos, as pesquisas e tal? São absolutamente importantes, mas a conexão delas com a realidade é tão importante quanto, né? Não adianta uma técnica maravilhosa que não vai conseguir ser implementada ou que vai atrapalhar outras coisas. Então, é difícil você conseguir rodar todas essas coisas ao mesmo tempo. Para mim, as operações que cresceram, que tiveram êxito, foram que conseguiram equilibrar muitos pratos ao mesmo tempo, né? Sem deixar cair. Os pratos não vão girar, talvez, na velocidade daquele que está girando um só, mas fazer Boa. de uma maneira boa várias coisas ao mesmo tempo é o mais importante. Boa. E aproveitar, né, então uma última pergunta, assim, você que já foi nutricionista, agora você é confinador, você falou o último aí, falou, puta, eu ia lá falar pro cara do aditivo, o cara, né, devia estar pensando, o que será que ele pensava de mim, né? Agora, do outro lado, né, o que você hoje já conhecendo tudo isso, tendo vivido já os dois lados, né, o que no seu ponto de vista um nutricionista precisa ter hoje, então, para atender um confinamento? Não o confinamento de vocês, mas de forma geral, né? Lembrando É de o nosso quando também. vocês O também, nosso também. lembrando de quando você chegava lá para vender o seu serviço, né? Como que você imagina que o nutricionista tem que vender o serviço dele hoje? Eu Para mim, assim, sem nenhum medo de errar a resposta, a pessoa precisa entender do negócio antes de qualquer coisa, né? Assim, existe, quando um consultor, seja um nutricionista ou qualquer um deles que chega numa propriedade, parece que ah, o, né, a necessidade de demonstrar o conhecimento é tão grande que começa a sair um monte de sugestão de coisas que a pessoa absolutamente não conhece ainda. Então, é aquela ansiedade de mostrar que existe conhecimento, ou que sabe de determinadas coisas, ela acaba atropelando a fase mais importante para mim, que é a de investigação, que é de entender aonde você está, por que as coisas são assim, né? Então, eu falo isso nos nossos próprios confinamentos. Eu vou no confinamento é, nós três nos dividimos, né? Tem uma operação que eu toco o dia a dia dela mais de perto, e nas outras duas eu participo, bem dizer, da parte estratégica, né? Mas não participo nem da tática nem da operacional. E aí, de vez em quando, eu vou lá visitar o confinamento, eu mesmo falo isso, eu tô vendo uma foto do confinamento, eu tô lá indo, tô enxergando um momento. Mas o confinamento é um filme de longa-metragem, é um vídeo, não é uma foto. Então, as Exato. coisas estão daquele jeito porque um monte de coisa aconteceu antes e um monte de coisa está prevista acontecer depois. Exato. Então, entender o que está se passando, né, o que está acontecendo, antes de surgirem lá as 1000 orientações do que vai ser feito. Uma crítica que eu tenho muito dura a nós técnicos, e eu estou me incluindo porque é o que eu criticava quando eu prestava serviço de consultoria, é um olhar muito especificista. Eu acho isso ruim, sabe? Você vai precisar colocar o teu conhecimento específico num determinado momento, mas
um olhar mais abrangente é muito importante. Então, assim, o cara que mexe com qualidade de solo na fazenda, ele só olha para o solo. O que olha para o manejo de pastagem, ele só olha para a pastagem. Ele fala assim, não, aqui hoje tem que ter 500 animais nesse pasto, amanhã tem que ter 300. Depois da manhã tem que ter 200, no outro dia tem que ter 450 porque choveu. Cara, isso não é aplicável na fazenda, se tiver uma programação enorme. Onde você vai fazer esse estoque regulador de gado? Da nutrição, a mesma coisa. Aí você vai ao nutricionista lá e fala, não, você coxo na fazenda inteira, estrada, máquina, porque a hora que faltar chuva, você vai suplementar no coxo e para o confinamento, né, as recomendações da dieta, da nutrição, etc e tal, sem olhar a operação, a infraestrutura, outras coisas. Então, acho que os técnicos no Brasil, de uma maneira geral, precisam cada vez mais se preocupar em ter um olhar mais abrangente, entender o que é o negócio, aonde são os principais desafios do negócio, para aí sim sugerir o que fazer, né? Eu tenho um exemplo nessa linha da parte de sanidade que aconteceu comigo lá em Sabino ainda na época. Lá a gente tinha um sistema de recepção dos animais no pasto. Então eu conseguia receber 100% dos animais do confinamento, eu fazia uma recepção no pasto, fornecia uma dieta de recepção para os animais no pasto, eles ficavam lá 5 a 7 dias, depois eu voltava e fazia o protocolo de entrada, e aí eles iam para os currais de engorda para iniciar o processo de adaptação. Eu não usava vacina de pneumonia, não usava vacina de respiratório. E aí, durante 2 ou 3 anos, o pessoal da empresa de sanidade ia lá para mim e falava assim, Neto, não, você não usa, não, fazer análise de risco, né? Ah, seus animais vêm de origem conhecida? Não. Ah, seus animais viajam de tal distância? Viajam. Ah, seus animais têm multirraça? Viajam. Ah, você não conhece o histórico? Não conheço. Vacina de respiratória aqui, é obrigatória, etc e tal. E aí eu dizia, né, você já olhou a minha mortalidade? E a causa da mortalidade? Eu tenho os dados aqui, né, e a vacina, eu estou perdendo, né? Naquele momento eu lembro dessa discussão, a minha mortalidade estava em 0,31% do confinamento, dos quais entre 55% e 60% eram de respiratório, de pneumonia. Então eu dizia assim, cara, no final das contas eu estou tendo aqui entre 0,16% e 0,18% de mortalidade por pneumonia. A vacina vai zerar isso? Não vai, porque nenhuma vacina protege contra 100%. Então, você está me recomendando uma sugestão protocolar de um problema que eu não tenho. Eu estou corrigindo ele com o manejo naquela ocasião. Neto, e hoje? Como é que vocês fazem? Hoje eu não tenho mais etiqueta de recepção, hoje eu uso, porque eu entendo que pro meu modelo atual, ela é necessária. Então, eu falo assim, a ânsia de né, colocar lá as sugestões antes de entender bem o modelo é o que eu entendo que seja o maior problema. Primeiro, se preocupe em identificar o que a fazenda tem de problema de fato. E se você conseguiu o produtor a ajudar, né, a resolvê-lo, às vezes um problema que nem é da sua área, você vai se fazer importante dentro da fazenda e vai ganhar seu espaço. Boa, boa. Neto, sensacional, cara. Puta bate-papo legal. Obrigado pelo seu tempo de vir até aqui no canal de Ruminologia, compartilhar aí sua experiência, né? Isso aqui também foi um filme, né? Foi um longa-metragem, quase aqui, a contar a história aqui, né? E como que Tá bem resumida, viu? Deu mais trabalho que isso. Certamente que deu. Bacana, bacana. Obrigado mesmo pelo seu tempo. E para as pessoas que querem entrar em contato com o Neto Sartor para fazer negócio, ou para perguntar, ou qualquer coisa, por onde você recomenda, né? E o que você falar aí de contato, eu coloco na descrição aqui desse vídeo. Nós, hoje, né, quem toca a parte comercial do nosso negócio é a Marina Dalcoleto, depois pode colocar os contatos dela aí para o pessoal acessar a Máximos. A Máximos agora o negócio também tem um Instagram, se quiserem também podem acessar por lá, vai estar embaixo. O Neto é uma pessoa quase extraterrestre nos anos atuais, eu não tenho Instagram, a minha única rede social é o LinkedIn, né, mas Neto Sartor vão me encontrar lá. Fique à vontade para nos procurar, sem sombra de dúvida, vai ser um prazer recebê-los. Aproveitar aqui e agradecer também
você, Danilo, como eu disse no início, né, um amigo de longa data, também muito bacana ver a carreira que você fez e a maneira disruptiva de trabalhar com o ensino, né? Então, além da universidade pública, sempre procurou o contato com a iniciativa privada, né? Já recebi você e os seus alunos algumas vezes no confinamento. Não tenho dúvida de que a integração das universidades públicas com a iniciativa privada nesse modelo de parceria ela é ganha-ganha, né? Sem Não dúvida, tem nenhuma transferência de recursos de um lugar para o outro, mas tem transferência de conhecimento. sem As dúvida. pessoas precisam entender que eh, se a universidade ajudar a resolver problemas do desafio da iniciativa privada, é isso que move esse país. Então, quanto mais gente tiver essa integração, acho que ele é benéfico para os dois lados. Então, agradecer mais uma vez aqui também o convite. Sempre que precisar de nós, de mim, dos meus sócios ou das nossas instalações aí, nós estamos às ordens. Beleza, eu que agradeço, Neto. Eu que agradeço o seu tempo, também a disponibilidade de vocês, que sempre prontamente atendem a gente. Eu vou dar uma aula aí, tal, a gente tá pertinho, na Operação de Sertãozinho, tá pertinho de Jabuticabal, né? Isso. Então, os alunos adoram toda vez que, pô, coloca no ônibus, 20 minutos tá aí, o cara vai lá, entra na É, sala de aula, depois vai, olha o coxo, volta, né? Isso é muito rico, né, cara? Isso é muito que rico, legal. né? Uma experiência para eles que eles aguardam chegar a hora do semestre para ir, né, visitar Que, aliás, é uma experiência que nós tivemos poucas oportunidades, né? muito pouco, muito Então, pouco, muito por pouco. isso a gente sabe o valor que tem. Exato, exato. Eu que agradeço também sempre a parceria e a hospitalidade em receber, em me receber e receber também a Unesp, os eventos que a gente faz também, que leva os nutricionistas dentro da operação para olhar como é que faz, né? Então, também é sempre, né? A gente agradece muito. Boa, estamos às ordens. Abração, valeu. Valeu, Danilão, um abraço. Um abraço.